Ramon Lima, na entrevista coletiva após o empate em 1-1 com o Boa Vista lá em Saquarema, com pouco tempo de treinamento, exaltou o Wallace, fez o balanço no período que ele comandou o Expressinho Vascaíno, tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar não, estamos acordando, que isso, eu vou falar em almoço logo pela manhã, mas o Vascaíno vai acordar chateado, não perdeu, mas também não venceu. 3 jogos de 2025 e 3 empates. 1-1 com o Nova Iguaçu, 0-0 com o Bangu e agora 1-1 com o Boa Vista. E vamos repercutir a entrevista coletiva do técnico interino, Ramon Lima, que vai voltar agora a ser o técnico do time Sub-20. E ele falou de pouco tempo de treinamento, exaltou o Wallace, né? Fez sua primeira partida para o time profissional e já fez gol. E ele fez um balanço desse tempo que ele esteve como comandante vascaíno. Vejam. Eu trago aqui pra esse lado, tá, Ramon? Quê? Se quiser outro tempo. Tá. Só uma coisa pra ele, eu pergunto pra vir daqui, mas pra olhar aqui quieto. Vou jogar pra cá. Tá estranho, mas E bastante. Quem abre aí, pessoal? Pode? pode ir lá. Vamos, pode ir. Ramon, eu queria que você fizesse um diagnóstico dessa partida, que marca, né, a tua despedida aí desse momento. É claro que poderia ser pior se não fosse o gol do Wallace, e queria que você falasse também da importância desse jogador, do gol que ele fez, né, um menino novo aí, e que chega para ajudar o Vasco nesse momento. Primeiro, falar do Wallace. O Wallace é um jogador que veio do Bangu no final do ano passado. Pra gente no Sub-20, a gente tinha enfrentado ele em alguns jogos. É um menino muito trabalhador, assim, um menino que a todo momento ele pede complemento, pós-treino. Então até brinquei ali no vestiário que é um menino que está colhendo o que plantou. Extremamente sério, extremamente trabalhador, é um jogador muito técnico, acho que tem um futuro promissor. Está há pouco tempo no Vasco, mas vejo ele com um futuro promissor. Sobre o jogo, acho que a gente teve 2 tempos distintos novamente. É um pouco difícil ter consistência assim, no nosso contexto, porque a gente trocou de peças e de time. Os 3 jogos a gente não conseguiu repetir a escalação, mas foi importante um segundo tempo bem melhor. Acho que até merecemos a vitória ali pelo segundo tempo, empatamos e tivemos algumas oportunidades para virar. Não mudamos a dinâmica do primeiro e do segundo tempo em termos de estratégia, a gente queria fazer as mesmas coisas, mas no primeiro tempo não deu muito certo pelas dinâmicas de movimentação. Acho que no segundo tempo a gente conseguiu empurrar o Boa Vista para trás e ter volume e sofrer pouco também em contra-ataque. Não lembro de nenhuma defesa do Fusato assim no segundo tempo, então acho que a gente conseguiu ter protagonismo. Fica um gosto bem amargo assim de 3 empates em 3 jogos que poderiam sim, pelo que foi proposto, ter acontecido 3 vitórias. A gente fica chateado de não deixar 9 pontos, mas enfim, vida que segue. Vamos buscar evolução. Boa noite, Ramon. Thiago Brandão da Litoral News. Hoje a gente viu o Bruno Lopes jogando centralizado, com a ausência do GB. Nos outros jogos ele jogou um pouco mais aberto, flutuando. Queria que você analisasse um pouco a partida dele. A gente viu ele com muita força, várias vezes segurando o zagueiro, esse tipo de coisa, a maturidade que ele tem. Então queria que você avaliasse um pouco essa partida do Bruno jogando centralizado. Então, na verdade, os outros jogos o Bruno também jogou centralizado, só que a gente tinha 2 atacantes. Na verdade, na nossa saída com 3, a ideia não era ele ser um ponta. Muita gente acho que confundiu isso, que ele jogou de extremo. Na verdade, era ele e o GB contra o Nova Iguaçu. E o segundo jogo também, era ele e GB por dentro. Então ele não fez a função de aberto. Isso é importante deixar claro. O Bruno é um jogador de muita força física, né? Então o jogo pedia isso um pouco, era um jogo de contato, a gente sabia que era difícil fugir disso, um campo mais fofo, um campo mais apertado. E o Bruno é um jogador que vai competir, vai evoluir muito, só tem 17 anos, acredito que é um jogador que é muito trabalhador, ele trabalha muito sério no dia a dia.
e ele vai acabar evoluindo, ele é um jogo, ataca bem espaço, ele tem um pouquinho de dificuldade num jogo mais combinado, mas acredito que ele vai evoluir, ele tem muito novo ainda, ele tem, a gente fala, uma caixa d'água vazia ainda para encher ele. Ramon, Gabriel Andreus da Super Rádio Tupi, boa noite. Ramon, você falou sobre esses 3 empates, mas contra 3 equipes de menor investimento que mostraram muitas valências e muitas qualidades e que estão provando que esse campeonato parece que está mais equilibrado do que em outros anos. O que você pode falar em relação também às dificuldades que foram impostas por esses times e também se o tempo de trabalho dessas equipes vem influenciando nisso? Porque vocês começaram a treinar dia 27, mas tem time aí que está treinando desde outubro, novembro. Acho que a sua pergunta já foi a minha resposta. Sem dúvida o tempo de trabalho é um indicador muito forte, não tem como fugir disso. Nós começamos, como você falou, dia 27, pouco tempo de treino, com alguns jogadores voltando de empréstimo, um contexto ainda muito heterogêneo, assim, alguns jogadores que vieram do Sub-20, alguns jogadores agora nesses 2 últimos jogos que vieram do grupo do Carille, do profissional, então é um contexto bem adverso, mas a gente sabia disso, e sem dúvida o tempo de trabalho para mim é o principal, não tem como fugir disso. A outra é que os resultados estão mostrando, né, de todos os 4 grandes do Rio, está um campeonato mais equilibrado. A gente vai ver um pouco mais para frente o que isso vai perdurar ou não. Ramon, eu queria que você falasse sobre os atletas que estrearam pelo Vasco nesses 3 jogos. Você já falou do Wallace, mas além dele a gente teve o Avelar, que jogou um pouco contra o Nova Iguaçu, o Andrei, que entrou nos 3 jogos, e o Luiz Gustavo, que jogou os 90 minutos nos 3 jogos. Eu queria que você falasse um pouco, fizesse uma avaliação do trabalho dele. O Avelar é um jogador que veio numa situação de elenco enxuto, né? A gente acabou puxando numa emergência ali da Copinha, ele bateu e voltou, jogou 10 minutos finais ali e voltou para a Copinha. O Avelar é um lateral esquerdo, acabou o ano muito bem no Sub-20, pode fazer um ponta também, é um jogador de muita qualidade ofensiva ali. A gente tem tentado na metade do ano passado para cá formar ele como lateral, a gente entende que é uma carência nacional e ele vem evoluindo bem nisso. O André é uma joia de 16 anos, né? Um menino muito novo, nascido em 2008. É um menino também muito trabalhador, muito técnico, tem muito refino, a gente acredita muito no potencial desse garoto. Tem personalidade, ele mostrou enquanto entrou isso, ritmo, rotação alta. E o Luiz também, cara, é um zagueiro que já teve a oportunidade no profissional ali pegando relação em alguns jogos. Fez um ano do 20 muito equilibrado e não me surpreende a atuação dele assim, segura. Tem muita coisa para evoluir, evidentemente, mas é um jogador muito promissor. Queria fazer mais uma pergunta em relação ao Riquelme. Ele entrou hoje, mais uma vez, jogando mais à frente do que a gente vinha vendo nos outros anos. E foi bem hoje, fez participação com o Wallace pelo lado esquerdo na jogada que saiu o gol, no escanteio. Queria que você avaliasse um pouco desses primeiros jogos do Riquelme jogando como ponta, se você vê como uma tendência, mudar de vez a posição do Riquelme para jogar mais à frente. É difícil opinar assim com pouca amostra, né? Mas a minha opinião é que ele vai se dar bem melhor ali. O Riquelme tem muita característica ofensiva, né? Mais do que defensiva. E como o nosso sistema era sair com 3 ali com o Wallace pela esquerda, que o Vitor Luiz sentiu no intervalo, né? Acho que o Riquelme vai se dar bem ali, seja do lado esquerdo, seja do lado direito. Acho que, enfim, aí é ver as oportunidades que ele vai ter aqui ou em outro lugar, porque a minha opinião, a minha amostra com ele é muito pequena de treino e de jogo, né? A última ali com a Camila. Vou aproveitar para perguntar mais uma. A gente estava falando até com o Matheus ali sobre os jogadores que podem, de repente, né, se hoje à noite os meninos da Copinha avançarem, né? Os meninos, imagino que tem essa troca também, que eles possam abastecer também essa galera. Eu queria que você falasse dessa troca, até mesmo desses jogadores que conseguem, por exemplo, no Boa Vista tinha jogadores muito experientes, né? O Eric Flores e tal. Quanto enriquece, né, a trajetória desses meninos jogando com jogadores experientes, tanto no Vasco mesmo, esses jogadores titulares que estão aí no jogo valendo, né, não só no treino, e também enfrentando jogadores experientes para a preparação deles. Acho que quanto maior o desafio, maior a evolução, eu vejo assim, e quanto maior a dificuldade também. Então acho que quanto mais eles forem expostos, né, no cenário nacional, estadual, enfim, o que for, eles vão evoluir mais. Então essa mescla de juventude com experiência, tenho certeza que ficou marcado para eles. Eu tinha até um lema com eles de falar ser melhor que ontem, né? Desde o primeiro dia de treino, eu acredito que isso aconteceu para eles. E então acho que foi muito proveitoso. Quanto mais eles forem expostos, é mais o produto do Vasco ali evoluindo e para frente a gente colhendo frutos com isso. Obrigado, Ramon. Valeu, obrigado, gente. Boa noite.
Galera, o que vocês acharam? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos os TVs. Até boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Abraço.